Bem, a ideia da minha apresentação é um pouco resgatar o que nós discutimos há 1 ano e meio atrás, a convite, tá certo, exatamente dessa iniciativa, né? Para que se pudesse discutir melhor o tema das implantações. Foram cerca de 40 seminários, isso está na própria página de vocês na internet, mas eu vou resgatar um pouco aqui alguns aspectos que, no meu entendimento, acho que são muito úteis para a reflexão desse projeto. Bem, um pouco rapidamente, os slides vão ficar com vocês, eu vou dar apenas alguns destaques, porque não vou ter tempo suficiente, mas eu resgatei um pouco, porque é a partir daí que tudo começou a ser detalhado. Bem, a ideia é tratar um pouco das condições urbanas hoje brasileiras, destacando algumas características da região, da área delimitada como bloco, que respeita aos aspectos de uso do solo, condições de acesso, especialmente da precariedade habitacional, trabalhar em seguida sobre o quadro institucional e a regulação hoje no Brasil vigente, destacar 2 projetos principais da Implasa, que depois serão detalhados, especialmente o plano metropolitano, pela Lígia, e destacar o grande desafio que nós temos no Brasil hoje, que é operar as políticas públicas. O grande desafio que nós observamos hoje no nosso país é a baixíssima efetividade das políticas urbanas, né? Os projetos, eles têm um processo enorme, tá certo, para a sua, digamos assim, conclusão e para a sua execução. Então, nós temos que enfrentar uma série de procedimentos burocráticos, normativos e legais que não têm contribuído, pelas últimas análises, pesquisas que nós fizemos, eu digo, à luz dos trabalhos que eu desenvolvi no IPEA, né, para uma maior efetividade da política urbana, seja a nível na esfera federal, estadual ou municipal. E os subsídios da Implasa que nós vamos apresentar hoje, como eu falei no início da minha fala, que é base de dados e informações, plano metropolitano de habitação, um foco específico na ação habitacional hoje da oferta, especialmente focado no HIS, Minha Casa Minha Vida, nos estudos que nós estamos fazendo para o plano para a Secretaria da Habitação, para o plano de habitação, saneamento, os destaques importantes com alguns dados destacados pela nossa gerente da área de infraestrutura e meio ambiente e sistema de transportes que, enfim, vai finalizar. Além disso, nós vamos ter, como eu falei inicialmente, uma visualização, tá certo, um pouco do que seria o nosso CIAB, o município, o nosso colega da geomática vem apresentar. Então, rapidamente, só para situar um pouco o contexto que a gente vive nesse país, em termos dos processos de urbanização, eu só destacaria recentemente um debate que está sendo feito por economistas urbanos, que eles fazem a seguinte pergunta: como o Brasil vai, daqui para frente, atender a demandas altamente intensivas em Estado? O que são demandas altamente intensivas em Estado? São aquelas demandas que exigem um esforço enorme para melhor prestar os serviços públicos, assim destinados, tá certo, atribuídos pela nossa Constituição Federal, ou seja, educação, saúde, habitação, saneamento, transporte e infraestrutura. Como nós vamos daqui para frente superar esse grande desafio? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, especialmente nesse momento que o país está vivendo agora, não é? São demandas altamente intensivas em Estado. E são desafios para a União, Estados e municípios, como eu falei no início também, hoje nós reconhecemos, né? Dado a precariedade das condições administrativas operacionais, né, em que operam as políticas públicas no Brasil, incluindo aí, eu incluiria especialmente a situação dos municípios. Nós temos uma situação injusta do ponto de vista tributário, que vocês sabem muito bem, o país necessita de realizar uma reforma tributária para dar melhores condições financeiras aos municípios. Isso não é uma situação, isso não é suficiente, precisa mais. Precisamos capacitar esses municípios, mas de todo modo, essa reforma tributária, ela é uma exigência hoje, tá certo, para que se alcance melhores resultados no atendimento dessas demandas, né? O tema hoje que está muito sendo discutido, especialmente pelas equipes agora que estão se formando para propor melhoria das condições, digamos assim, urbanas no Brasil, diz respeito às transformações que o Brasil tem vivido nos últimos 15, 20 anos. Nós temos hoje pessoas que vivem nas favelas, que têm uma condição de renda muito maior do que há 15, 20 anos atrás. Isso muda tudo, né? Muda fortemente porque você teve uma elevação, tá certo, no que respeita ao consumo, tá certo, percentual, e maior acesso das famílias no que respeita ao consumo de bens.
termos de serviços públicos, nós não conseguimos, tá certo, lograr os melhores, digamos assim, objetivos das políticas públicas, né? Se em 2002, tá certo, você tem 37% da população, tá certo, com renda na favela, hoje considerado assim, rendimentos melhores, hoje você tem, morando na favela, 65% da população hoje considerada naquela famosa classe C. São os estudos que foram feitos recentemente, tá certo, pela Fundação Getúlio Vargas, né? O tema dos assentamentos precários no Brasil é ainda pertinente e faz parte, mais do que nunca, da nossa agenda de políticas urbanas, né? Tivemos uma duplicação do número de assentamentos precários no Brasil à luz do censo demográfico, são dados oficiais, tá certo, do IBGE, que basicamente duplicou de 2000 para 2010. Bem, isso vocês conhecem, isso é Recife, tá certo? Nós ainda convivemos com essa realidade no Brasil, São Paulo é uma região norte, e suas condições que nós temos hoje. Isso se perpetua há 40, 50 anos no país. Então, no que respeita ao tema dos desafios das políticas públicas, eu gostaria apenas de registrar, que eu acho que é útil para a gente situar o nosso debate, o quadro institucional complexo que nós operamos as nossas políticas, especialmente à luz da Constituição de 88. O que ela faz? Ela, na verdade, compartilha as atribuições de políticas urbanas com a União, Estados e municípios. Ou seja, a União, Estados e municípios podem propor programas habitacionais, fazer a melhoria das condições de saneamento, mesmo reconhecendo que os estados, tá certo, pilotam grande parte das ações, são as empresas estaduais de saneamento básico, tá certo, e de transportes urbanos, né? Nós temos uma baixíssima efetividade das políticas públicas. Se vocês veem, tem aquele site importante que fala do gasto público, que chama Contas Abertas, que é impressionante, que trata exatamente do seguinte, do percentual, tá certo, disponível do recurso orçamentário, quanto daquele percentual foi gasto. É baixíssimo, é 1%, 2%, especialmente nas políticas urbanas. Esse quadro melhorou um pouco a partir de 2009, com Minha Casa Minha Vida, nas ações de urbanismo, né? Porque o orçamento federal, a nossa área está inserida no tema da fonte de urbanismo, e vocês observam que houve uma relativa melhora, mas o desafio é muito grande. Ainda é baixíssimo, tá certo, o percentual disponível de gasto para o que de fato foi gasto com aquela função à luz do orçamento federal, tá? Eu gostaria até de recomendar, que é muito interessante, chama Contas Abertas. É um site que mostra o gasto público, né? Em todas as áreas do gasto do governo federal. Bem, o tema do ambiente legal e normativo, nós temos esses entraves institucionais, que eu acho que vale a pena uma reflexão, especialmente os colegas que trabalham em projetos e em programas urbanos, eles sabem quanto é difícil, né, nós conseguirmos uma efetividade dessas ações, e a necessidade de regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal, que aponta a necessidade de uma regulamentação para estabelecer mais claramente as atribuições da União, Estados e municípios para as políticas urbanas. Nós precisamos disso, faz 20 anos da Constituição, até isso até hoje não foi feito. Bem, a baixa efetividade das políticas públicas, aqui tem uma série de informações que eu vou deixar para vocês também. O mais importante deles, eu acredito que com todo o esforço que o Ministério das Cidades tem feito, nós reconhecemos, os nossos colegas fazem um esforço enorme de capacitação, enfim, de municípios para o desenvolvimento urbano, mas apenas 3%, quer dizer, de cada 10 projetos do Ministério das Cidades, só 3 projetos, de fato, eles saem do papel, né? Isso é um custo enorme para as instituições, para as pessoas, para o país, e nós temos que mudar essa realidade, tá certo? Eu acredito que isso não há um culpado nesse processo. A ideia nessa aqui é justamente dizer o que precisamos evoluir para que essa situação melhore. Isso aí foi um relatório, tá certo, da Contratação da União, e é assustador, e inclusive quando os colegas foram enfim, questionados sobre isso, disseram, bem, nós temos um quadro regulatório complicadíssimo, né? Você passa, sei lá, 20 anos para regularizar uma favela, sei lá, mais 10 anos para ter uma licença ambiental e por aí vai, ok? Bem, então eu acredito que isso pode subsidiar um pouco a nossa reflexão. O tema do investimento municipal, ele é presente, tá certo? Porque nós precisamos melhorar a capacidade de gasto dos municípios brasileiros, não é isso? E o investimento municipal, com algumas exceções e raríssimas exceções, está quase estagnado no Brasil nos últimos 10 anos. Você tem uma melhoria nas cidades, algumas cidades médias e metrópoles, mas a partir
abaixo desse percentual é quase zero. Você tem só investimentos ou dos estados ou da União, ok? E o tema da necessidade de capacitação, acredito que tem que ser enfrentado também pelos estados, não apenas pela União, porque os nossos municípios precisam de instrumentos de gestão, tá certo? Melhor articulados e preparados. Nós temos uma deficiência imensa operacional nos municípios. Os estados fazem um esforço muito grande para chegar e fazer essa parceria, mas eles não veem condição operativa, operacional na base municipal, né? E um outro tema bastante, esse é mais profundo, eu acredito que só um pacto nacional, que é um pouco a minha sugestão no final da fala, que é haver um acordo, uma cooperação entre a União, Estados e municípios. Nós temos esfera de governo para mudar esse ambiente tão complexo que nós operamos nas nossas políticas públicas, urbanas e regionais, ok? Enfim, aí um pouco que eu já falei para vocês, eu gostaria já ir diretamente, são estudos aqui, são mapas da Implaza, nossos colegas vão detalhar melhor. Nós temos uma base de dados muito detalhada sobre o uso do solo na região metropolitana, isso é um destaque na região do Norte. Você já tem isso é a base da minha última apresentação. A população também, a evolução da população está certo nos últimos anos, não é? E aí nós temos as EIs mapeadas, né? E temos loteamentos irregulares e núcleos urbanizados. Essas informações foram da Prefeitura de São Paulo, tá certo? Que subsidiou a gente com essas informações. Realmente você tem um percentual bastante grande de pessoas que vivem nessas condições, né? E algumas ações na região de urbanização, tá certo? Alguns exemplos de urbanização de favelas, alguns problemas de natureza ambiental que também tem que ser superados, né? O tema do esgoto e da água, a nossa colega vai apresentar, a Márcia, e no que respeita aos projetos da Implaza, nós temos incluso rapidamente dois projetos, como eu falei, o Plano Metropolitano e o Sistema. Do Plano Metropolitano, nós trabalhamos desde os levantamentos iniciais que a Implaza tenha feito à luz da expansão urbana da região metropolitana, estudos sobre tendências da urbanização, algumas áreas, a Lígia vai destacar esse trabalho. As UITs, que são as Unidades de Informação Territorializadas, que é um avanço no que respeita ao conhecimento das análises territoriais, tá certo? Que a Implaza tem hoje, é uma base, é a nossa base territorial do nosso projeto, tá certo? Isso é realizado na vice-presidência da Implaza, é um trabalho exemplar, que nós evoluímos, eu digo isso de forma bastante, me sentindo muito gratificada, para a identificação das modalidades, à luz da contribuição do nosso professor Cláudio Weber, que foi coordenador do curso de Geografia da UFRJ, e é um grande consultor das áreas de políticas regionais, identificando as modalidades. Todos esses mapeamentos só fazem parte do nosso plano metropolitano. E aí é que vocês vão ter essa demonstração hoje, tá certo? Que é bastante interessante, mostrando assentamentos precários, as bases de dados que nós conseguimos reunir sobre vários temas relacionados ao desenvolvimento regional. E os assentamentos precários são a grande referência nossa, que é o maior desafio que nós temos, né? E tudo isso está justamente sendo apresentado à Secretaria da Habitação, com as precariedades, certas áreas de risco, enfim. E o próprio sistema de informações, que são 4 sistemas que nós estamos preparando, tá certo? Um sistema de demanda para identificar isso no que respeita à sua habitação, para atendimento das famílias, um sistema de beneficiados, que vai justamente verificar as famílias que já foram atendidas, o CIAB município, que vocês vão ter essa demonstração, e o CIAB metrópole, que nada mais é do que a base referencial das informações do plano, tá certo? Como eu falei para vocês. Enfim, esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui. Acho que nós precisamos de uma nova governação no país. É um esforço que vai exigir uma coalizão política de forças, não é? Espero que essas eleições venham colaborar para esse entendimento nacional, porque essa cooperação é muito necessária. Eu, assim, avalio, estou há quase 40 anos trabalhando com política urbana na esfera federal, com experiência em algum federal e município, agora em São Paulo, e eu acredito que sem essa cooperação nós não vamos conseguir evoluir. Não é um esforço de um ente federado, não é um esforço de uma entidade, é um esforço nacional que tem que colocar esse tema no palco. Os países que conseguiram superar essa
problema, fizeram esse acordo, a Inglaterra fez esse acordo, a Alemanha fez esse acordo, a Europa tinha favelas há 200 anos atrás, tá certo? Quer dizer, é necessário esse grande acordo. E esses desafios todos, como eu falei para vocês, só para relembrar aqui, o tema da discricionariedade e judicialização dos processos das políticas públicas hoje é um grande desafio no nosso país, melhoria dos recursos humanos, enfim, né? E nós precisamos de simplificar a legislação, regularização fundiária, tudo isso que eu falei, isonomia das condições dos entes públicos e privados para a promoção do desenvolvimento urbano. Isso está lá no Estatuto da Cidade, foi até uma proposta que nós fizemos na época, no final dos anos 90, mas que precisa ser colocada em prática, né? Enfim, alguns países do mundo e a própria ONU falam já nessa nova abordagem, tá certo? Nós vamos ter agora em 2016, como vocês sabem, nós vamos ter o Habitat 3, né? E o Habitat 3 já propõe essa nova ordem para a gestão das cidades. Nova York, uma cidade muito complexa de se administrar, está mudou a partir dos anos 80 os seus instrumentos. Mas ele mudou e aperfeiçoou para quê? Para ter melhor efetividade. Conversando aqui com a equipe da prefeitura, né, eles falaram para a gente aqui, olha, toda semana nós tínhamos uma demanda, nós não podíamos ficar presos, entendeu, a uma lei, certo? Que tinha que esperar uma convocação, que demorava 2 anos para resolver aquele problema. Eles têm, naturalmente, uma regulação do uso do solo, têm um zoneamento, mas os instrumentos que apoiam esse processo são bastante ágeis. Eles conseguiram fazer isso pela força das necessidades e das demandas urbanas, entende? Eles abandonaram a concepção de plano diretor como a gente conhece hoje no Brasil, eles a abandonaram a partir dos anos 80 e eles foram ao longo dos anos, tá certo? Esses últimos 20, 30 anos, criando mecanismos para atendimento às situações específicas que a cidade demandava, inclusive desastres naturais, né? Alguns desastres. Outros países aqui da própria região, como o Chile, também fizeram seus esforços, tá certo, na política habitacional. Vocês sabem, a Coreia fez. A Coreia, 20 anos atrás, tinha metade dos domicílios em déficit habitacional. Hoje, eles zeraram em 20 anos, né? Singapura também fez um esforço interessante, incluindo a habitação para aluguel, como vocês sabem disso muito bem. Tem um grande exemplo, cerca de, acho que 70%, 80%, no percentual de 90%, mas é mais ou menos tudo isso. A produção habitacional foi concretizada pelo protagonismo do Estado. Entendeu? O Estado resolveu e aí fez um esforço enorme e conseguiu superar o problema da habitação. No caso de Hong Kong, é a mesma coisa. Igualmente, também estiveram em Hong Kong um forte investimento em habitação de aluguel. Na China, vocês já conhecem, é bastante conhecido, né, o processo que a China está utilizando. A China utilizou a política urbana como motor do desenvolvimento econômico, porque eles tiraram, sei lá, nos anos 80, você tinha na China 30% da população em zona urbana e o restante em zona rural. Hoje eles estão revertendo, já está mais de meio a meio, mais ou menos 50%, 50%, porque eles estão tirando as pessoas que vivem nas zonas rurais sem equipamento público, sem escola, sem saúde, e com um emprego precário, e fazendo essas cidades. Nos anos 90 vieram várias comissões dos chineses para o Brasil, eu recebi pelo menos umas 5, tá certo? Que eles estavam já detalhando isso na esfera federal, essa política, tá certo, de urbanização como motor do desenvolvimento nacional, ok? No caso da Índia, eles estão com um projeto, a Índia tem cerca de 110 milhões de pessoas em favela, eles estão mudando toda a regulação urbana. É importante dizer aqui o seguinte, a Índia, do ponto de vista do planejamento urbano, eles têm um approach, uma abordagem muito parecida com a nossa, né? Com planos diretores focados muito no congelamento de algumas áreas de uso do solo, muito setorizadas, tá certo? E que agora eles também estão ajustando isso para atender especialmente as áreas faveladas. As favelas lá são enormes, são do tamanho de cidades, né? E o desafio deles é muito maior que o nosso, com certeza. Então, um pouco a esse registro. Agora eu quero chamar a Lígia para falar